Olá. Fala, Demange. Tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Conectado aqui. Que bom, que bom. Obrigado, viu, Tá Demange? bom? Tá fácil O de me som, ouvir? tô ouvindo bem, tá super bem. Ah, ótimo. Que bom. Que bom. Tá? Vamos aguardar um pouquinho, Demange. Provavelmente, meu amigo, você sabe como é o pessoal no Brasil, né? Eu acho que a gente acaba iniciando uns Ótimo. 5 minutos, no máximo 10 de atraso, mas a gente dá um tempinho, viu? Não tem problema nenhum. O que eu estava aproveitando era para testar se minha aula estaria passando, se o som Co- estava adequado. Deu certo, né? Pelo jeito. Deu certo. Não, mas era exatamente isso. A minha ideia era testar para ver se estava tudo bem. Não, eu ainda não testei tudo, né? Na verdade, eu estava sozinho aqui e não testei todo o restante. Quer passar rápido aí? Fica à vontade. Ah, eu quero. Para mim vai ser bom. Por favor, fica sossegado. Então tá bom. O tema é muito bacana, hein, Demange? Fantástico, hein? Eu acho interessante. Eu acho Muito. importante o pessoal tá vendo a imagem, né? Nossa, que bonito. Dá Linda, para ver mãe. o vídeo também, né? Ótimo. Perfeito, Vamos ver aqui perfeito. um outro exemplo, um outro vídeo, e aí eu vou mostrar arrancando aqui. Legal. Muito bacana. E é interessante porque essa coisa de assistir a cirurgia da fratura em si subcondral e não sei o que, não é uma coisa comum para a maior parte do pessoal que está aí assistindo, né? Sim, muito interessante. Muito bom. Joia. Excelente. Tá. Ah, opa, não rodou esse vídeo. Deixa eu ver. Ah, ele roda aqui. Ótimo. Ah, Rodou aqui. Aí acaba. Beleza. Acho que deu para ver. maravilhoso. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu vou. Ficou bom, hein? Vinhaço, hein, meu amigo? É, vamos Vinhaço. lá. Perfeito. Ô Demange, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pedir um favor para você. Se você desligar o seu som, não faça isso ainda, só para eu te explicar. Eu acho que daí para frente, para ligar, eu tenho que autorizar.
Eu vou pedir para você fazer isso agora, desligar o seu som, Tá? só para eu testar isso também, por favor. Tá bom. Isso. Tenta você ligar sozinho agora. Liguei. Ah, então tá, ela deixou autorizado para a gente aqui, então tá tudo tá liberado. Porque é Ótimo. uma dúvida, às vezes eu tenho que ficar atuando, viu? Tá. Não, mas o meu funcionou bem. Que Ótimo. bom, que bom. O Demônio, então vamos dar uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, aí a gente já se conecta, já se fala, mas pode deixar aqui na conexão, aqui, tá bem? Perfeito. Obrigado, viu? Oi, doutor. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem, e você? Olá, tudo bom? Ô, Kátia, eu encontrei agora, viu, uma foto aqui. Foto. Eu acabei de te mandar se você tinha uma foto aqui do Congresso, eu vou deixar aqui para o pessoal aqui na tela, provisoriamente Ah, aqui. excelente. Ok. Está na tela aí, né? Você está ouvindo? Está vendo? Não? Sim, sim. Então tá bom. Eu Nós já vou configurar. testamos o som, já testamos a apresentação, tá tudo bem. Só estamos dando um tempinho, viu, Kátia? E já Joia. a gente Falta entra. configurar você como host e colocar aquela restrição de entrada, sabe? Sei, sei. Vou fazer isso. Tá bom. Cissa tá aí, Andrezão tá aí, tudo bem, pessoal? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Olá. Tudo bom.
Naquela espera, pessoal, para a gente falar aí começar a apresentação, dá um tempinho a mais por causa do número de participantes. Já já a gente inicia. Pronto, agora só você habilita os microfones. Ah, tá bom. Oi, meu amor. Não tem como ir, ó, combinando. Eu acho que eu mereço uma coisa. Tudo bem, mas vai aparecer no vídeo. Hã? Vai aparecer aqui. Como? Só você levantar dele aqui. Tá tão perto. O meu tempo tão longe. André, isso aí não é vinho, hein, André? Tô olhando aí, cara. Tá ouvindo a gente, André? Acho que não, né? Eu É, acho que né? vou escrever aqui. Não. É, Entrego logo. isso. Eu e a água. É. Nada ainda, André. Acho que o André não está ouvindo mesmo. Eu escrevi para ele aqui, ele não está ouvindo mesmo. Ah, vai sair. Velho truque de sair e entrar de novo. Isso sempre funciona. Vamos ver. Vamos ver como fica agora.
Tá ouvindo a gente, André? Agora eu ouço, e vocês? Aí, agora sim. Boa. Boa, estamos aí. Raça. Boa. Acho que a gente podia começar com os recadinhos de sempre aqui, pessoal. E daí a gente faz a apresentação do Demange. Acho que eu tenho que ativar o seu som, Demange. Acredito que agora... Só um minutinho. Agora vai, Demange. Ótimo. Aí, Entrou. perfeito. Muito bem. Bom, queria começar aqui o Pen Wine de hoje, de fevereiro, o segundo Pen Wine do ano. Muita alegria aí para a gente estar junto de novo. Mais uma reunião importante aí. Vamos fazer o brinde já já, mas para iniciar com ele, faz a Cissa. Nossa, olha, é um exemplo de mulher, né? Tomando uma água maravilhosa aí. Agradecer a todos nós da mesa aqui, o Andrezão, a Cecília, a Nobre, o Marco Demange, que é o convidado, eu já vou falar dele, apresentá-lo mais oficialmente aí. E também falar sempre agradecendo os patrocinadores da nossa plataforma, que é a OMED e a Gênesis Med, que fazem um patrocínio aí via Sobramid e que a sociedade mantém essa plataforma aí em vários eventos. Um deles é o Pen Wine. Aproveitar aqui, recentemente, nós fechamos aí a grade do Congresso, vamos começar a fazer a divulgação. Esse é o ano do Congresso Brasileiro da Sobramid. E eu convido a todos a ficarem sócios da Sobramid. A ideia é que a gente tenha um congresso aí que seja o maior evento de dor do país. Queremos fazer um evento inesquecível, se possível até o maior evento da América Latina. Então tem um grande número de convidados internacionais e nacionais importantes dentro da dor, não somente da intervenção, mas da dor no geral, já que a Sobramid é a única sociedade médica de dor brasileira, né? Nós não temos outra sociedade puramente médica no Brasil. E então o nosso congresso vai ser no primeiro final de semana de agosto. Todos aqui vão estar presentes. O professor Marco Demange, ele vai estar também fazendo uma mesa grande ali, acho que são 6 palestras de regenerativa, fora a palestra que nós vamos colocar ele dentro do congresso. O congresso Demange, se é da nossa diretoria, é seu também. Você faça o que você quiser, se quiser fazer workshop de regenerativa, workshop do que você quiser lá. Na verdade, nós queremos movimentar o mundo da dor aqui, então você fique à vontade, por favor. Nós vamos agora incluir você nas próximas participações também das palestras aí que nós estamos organizando, para você também ver a grade junto conosco. E esse congresso vai acontecer no Hotel Bourbon, nos dias 3 a 5 de agosto. Então, todo mundo aí, por favor, fiquem atentos. Inclusive, nesse congresso, como tem vários workshops, hoje nós vamos sortear para os participantes do Pen Wine aqui um workshop de ultrassom, tá? Ultrassonografia e músculo esquelético, nós vamos fazer o sorteio hoje, tá? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisinha dentro de nós, da nossa apresentação. Hoje é um tema muito importante. Nós vamos falar um tema... o Dr. Marco Demange vai falar da fratura subcondral, o edema ósseo e subcondroplastia. É um professor, o Dr. Demange é professor associado do Departamento de Ortopedia e Traumatologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialista em joelho, é uma referência no Brasil de joelho. É muita alegria que você está aqui, é parte da nossa diretoria, viu, Marcão? Muito obrigado. Doutorado, livre docente, pós-doutorado em Harvard em 2011, 2012, também pós-doutorado em Weill Cornell Medical College em Nova York, 2012, 2013. Então, é tanta titulação que se eu ficar falando aqui, nós vamos acabar hoje
Marcos, meu grande amigo, aí, muito obrigado pela sua participação. E é um tema importantíssimo aí. Eu sei que você tem muito para acrescentar para nós aqui. Obrigado. Bom, primeiro eu quero agradecer muito ao convite. Meu muito obrigado aqui pela honra de poder falar para vocês. E eu acho que é um tema que vai ser bastante interessante. Eu vou compartilhar aqui a tela, que antes do tema, por ser um Pain and Wine, me coube falar um pouco sobre vinho. Não tenho essa erudição de vinho toda de vocês, mas vamos aqui num vinho que me interessou bastante. Eu vou falar do Dom Melchor. E tem uma razão especial, né? Esse é um vinho que agora está sendo foi premiado muito recentemente, ganhou 100 pontos na safra de 2017, mas ele me remota de 2008. Esse foi um vinho que em 2008, quando minha esposa, a Roberta, foi contratada no escritório que ela trabalha hoje, nós comemoramos tomando esse vinho como uma situação especial, né? Na safra de 2000, em 2008, e casei, tive filhos, minha filha agora está com 10 anos, o Gui tem 8 anos, e o tempo vem passando e esse vinho ficou na nossa memória. E que interessante que a safra de 2018, 10 anos depois do nosso casamento, 10 anos depois desse evento, fez 100 pontos no James Tuckling, que é um crítico muito famoso nos Estados Unidos, um sujeito bastante reconhecido, já provou mais de 200 mil vinhos, e é alguém extremamente reconhecido. Ele tem como o sommelier, a pessoa que fez o vinho e quem construiu esse vinho, Henrique Tirado, que é um sujeito de bastante renome e hoje é exclusivo na Conchitoro para o Dom Melchor. Isso é feito no Vale do Maipo, no Chile, e é uma vinícola bastante famosa e que muitos conhecem. É uma vinícola que remota de 1883. Só que o Dom Melchor em si é um vinho que eles tiveram a ideia de fazer em 84. E a primeira safra dele saiu em 87. Ou seja, eles com 20 anos da primeira safra conseguiram fazer um vinho com 100 pontos, o que para eles foi muito interessante. Em 92, eles entraram como o primeiro vinho chinês na Wine Expector, que foi um feito muito grande. E em 97, então, Henrique Tirado virou exclusivo da vinícola para fazer esse vinho. Em 98, a família Rothschild, por meio do pessoal que faz o Monton Rothschild, aí o barão Philippe Rothschild, fez um acordo com a vinícola Conchitoro para fazer o Almaviva, que é um vinho extremamente reconhecido e é feito no mesmo terroir que eles fazem o Dom Melchor. Veio depois. Em 2007, eles com 10 anos do Dom Melchor fizeram um tour mundial, apresentando esse vinho em vários países, inclusive no Brasil. Em 2017, eles com 20 anos, eles já estavam aí com mais de 9 vezes aparecendo no Wine Expector nos 100 melhores vinhos, o que para eles foi muito interessante. Eles tiveram o Dom Melchor 2014 entre os top 10, foi o 9º colocado. E cada vez mais eles vêm crescendo. Em 2020 eles tiveram esse perfect score desse vinho, que é um vinho para eles tido como um dos melhores vinhos que eles têm feito. É um vinho que tem tons de frutas vermelhas e notas florais, então ele é um vinho na sua maioria Cabernet Sauvignon em 92%, 6% Cabernet Franc, 1% de Merlot, e é então um vinho bastante interessante para todos. Eu vou interromper aqui a transmissão para a gente poder aí fazer o nosso brinde especial, né? Eu acho que é bastante interessante que todos possam brindar. Para aqueles que não conhecem, vou mostrar aqui. A Dom Melchor, então, quando fez esses 100 pontos, ela lançou, inclusive, uma caixa especial em que vem uma safra 2017 e uma 2018. Deixa eu voltar agora aqui para a imagem minha. Maravilha, né? Maravilha. Eu consigo voltar aqui, que eu acho que eu fiz um erro aqui, ele não está voltando. Espera aí que eu vou parar a câmera. Tira a câmera, volta aqui. Ficou chique seu zoom aí, viu? Ficou chique. E vou voltar aqui. Opa, peraí. Deixa eu ver se eu tenho que te habilitar. Só um minutinho, Marcos. Deixa eu ver. Tá a câmera Isso.
Fica tranquilo, tá tudo bem. O Marcão, deixa eu contar um negócio para você, que é uma curiosidade também. Ah, voltou. Ótimo. Que esse vinho, eu tenho na minha cabeça, eu sempre falo para as pessoas que estão começando a aprender a tomar vinho, eu falo assim, ó, tem um vinho que você tem que basear nele, porque ele tem assim, um equilíbrio em todas as safras. Ele sempre é um vinho muito bom em todas as safras. E você pode se basear nele. Se o seu vinho, se você tomar um vinho melhor que ele, é um vinho topíssimo, né? Porque ele está assim num topo de limite muito interessante. Então a gente classifica na nossa cabeça hoje, no aprendiz de vinho, os vinhos são um pouco inferiores ao Dom Melchior, os que são superiores ou que são parecidos. Então a gente faz dele uma referência para a gente. É bem interessante isso. Porque ele é muito equilibrado em todas as safras, né? E mais uma curiosidade, eu tenho 3 filhos, né? E os 3 eu comprei um vinho desse daí para cada um deles de 2013, mas foi para mim, né? Eles não beberam esse vinho, mas para eu abrir quando eles se formassem. E o meu menino fez a faculdade, acabou ano passado, eu abri o primeiro 2003, mas ainda tem mais 2 para abrir. Esse aqui eu vou abrir na comemoração desse ano dos 15 anos de casado. Vamos lá. Maravilha. Até porque remota uma história a mais com a esposa. Boa. Eu posso compartilhar de novo aqui a aula, então? Por gentileza. O brinde, todo mundo... O brinde, sim. Tá. Aqui. Valeu. Obrigado, Demante. Obrigado. Bom, vamos lá. Está transmitindo o... Sim. Ótimo, legal, perfeito. Opa, peraí, estou dando errado aqui. Peraí, que interrompeu o vídeo travou de novo. Aí, você está, câmera integrada. Acho que agora foi. Foi, destravou. Bom, o tema de hoje, no meu modo de ver, é extremamente interessante, que é fratura subcondral, edema ósseo e subcondroplastia. E a ideia de conversar sobre esse assunto é que cada vez mais vem se entendendo a artrose do joelho, que hoje é uma das artroses mais comuns de se tratar aí dentro da dor, inclusive qualquer doença do sistema musculoesquelético, como uma doença tanto da cartilagem como do osso subcondral. E o edema ósseo, basicamente, na ressonância magnética, é tido como uma área de esbranquiçado no T2, em que pode haver uma fratura subcondral, que é isso que a gente vai conversar mais claramente agora. Essa terminologia vem crescendo e cada vez mais existem artigos tentando demonstrar o que é o edema subcondral e o que seria isso dentro da imagem. Até muito interessante, uma tese que foi feita no Hospital das Clínicas há alguns anos, que se falou do edema ósseo, correlacionando na lesão meniscal com um problema maior em relação a prognóstico ruim, assim como lesão da raiz do menisco, do que eventualmente, por exemplo, o índice de massa corporal maior que 30, ou um varismo, mostrando quão importante é a questão do edema subcondral, da fratura subcondral, principalmente quando sintomática. Mas do ponto de vista didático, eu queria dividir para vocês edema ósseo em 2 situações, traumáticos e não traumáticos. E, mais importante ainda, nos quadros reversíveis ou os não reversíveis. E aí, para a gente entender, a gente tem várias situações de edema ósseo na ressonância magnética, que alguns deles não são relevantes do ponto de vista de prognóstico ou de piora. O primeiro deles é a situação da contusão, da lesão, que ela é reversível, que tem uma área mal definida, como esse esbranquiçado nesse corte sagital da ressonância magnética, e que acontece muitas vezes quando o sujeito tem um entorse do joelho e uma lesão do ligamento cruzado anterior. Essa não é uma situação em que a gente deva se preocupar quanto ao edema ósseo, pensando em algo de progressão ruim. O mesmo vale nesse exemplo da luxação da patela, em que você tem uma área de edema ósseo no aspecto medial aqui da patela, do côndilo lateral no corte axial da ressonância magnética do joelho, e que é uma lesão traumática reversível, que não é esse edema ósseo da fratura subcondral que a gente está conversando agora. Outro que também não é o edema ósseo de se preocupar é o edema ósseo desuso, em que você tem esse pontilhado, essa imagem
quando você tem um indivíduo que por algum motivo não está dando carga. E esse também tende a ser reversível, um sinal menos intenso. Pós-cirurgias ou pós-procedimentos. Então, numa situação em que o indivíduo faça uma microfratura, você pode ver uma área de edema ósseo, como aqui no côndilo femoral, que vai acontecer por trás da área em que houve um tratamento da do osso subcondral. Uso de membrana, transplante osteocondral autólogo, e que também é simplesmente um edema ósseo do reparo. Uma outra situação é a osteoporose transitória. Essa naquela transiente, regional ou numa distrofia simpática reflexa, elas são sinais de alteração do osso subcondral, mas diferem desse que eu quero que a gente se preocupe, que é da fratura do osso subcondral. A gente tem ainda a osteonecrose, que é a osteonecrose secundária. A osteonecrose secundária sempre foi aquela tida como osteonecrose única, que é aquela por um quadro vascular, por uso de corticoide, por uma doença de Gaucher, que acontece inclusive mais no quadril, por disbarismo, por etilismo crônico. Agora no pós-Covid a gente viu diversas situações acontecendo, mas que quando acontece no joelho, geralmente ela é mais metafisária. Ela é raramente no osso subcondral em si, e no joelho ela tende a ser menos preocupante do que a fratura subcondral. E aí a gente vai ter duas situações que são muito frequentes que a gente vai ter no nosso dia a dia. Aquela que é o edema ósseo da osteoartrite ou da lesão condral, em que denota uma sobrecarga do osso subcondral, mas que geralmente não cursa com afundamento. Ela só é um sinal de maior sintomatologia dolorosa. E a gente vai ter, que é esse exemplo aqui, por exemplo, a osteoartrite. A gente sabe que essa daqui é uma osteoartrite que está mais sintomática, que a gente vê áreas de edema ósseo importantes e provavelmente esse é aquele quadro que se a gente fizer um tratamento mais simples, como uma viscosuplementação ou algo nesse sentido, tende a ter um prognóstico pior. Porque a gente sabe que parte da dor desse indivíduo vem do osso subcondral e dessa sobrecarga do osso subcondral. Agora, a gente tem outra situação que, diferentemente da osteoartrite, do edema ósseo da osteoartrite, a gente vai ter naqueles indivíduos em que tem um traço de fratura subcondral, em que há, então, uma lesão do osso subcondral que pode progredir de uma maneira importante. E muitas vezes isso acontece em indivíduos que têm radiografias relativamente inocentes no primeiro momento, com um quadro doloroso intenso, de um aparecimento relativamente brusco. Para aqueles que quiserem ver um pouquinho mais dessa imagem, a gente tem um artigo didático que a gente publicou recentemente nessa Magnetic Resonance Insights, e que é justamente para falar do edema ósseo, da importância desse edema ósseo. É um artigo que está bastante didático. Agora, isso remota já de um estudo mais lá atrás, do Yamamoto e do Bullock, que começaram a estudar a fratura subcondral de uma maneira mais importante. E a publicação mais importante inicial deles foi em 2000, que começou a mostrar que muitas vezes essa osteonecrose, na realidade, é uma fratura por insuficiência, em que há, na realidade, então, um traço de fratura muitas vezes histologicamente com a cartilagem normal. Eles vieram avaliar mais à frente, e aí, baseado em outros estudos de ressonância magnética que deram atenção para a fratura subcondral, pacientes que fizeram artroscopia evoluíram com osteonecrose, tida como osteonecrose no primeiro momento, mas que na histologia se percebia que tinha uma fratura subcondral. E aí, o mesmo grupo do Bullock, que é reumatologista e do Skulko no Special Surgery, publicaram alguns casos que eles demonstraram que, na verdade, se tratava de uma fratura em compressão, muitas vezes em que a cartilagem está normal. A lógica em cima disso é que a hora que você tem uma menissectomia, uma lesão da raiz do menisco, uma lesão radial meniscal completa, há um aumento da carga muito grande, e aí é baseado na teoria do envelope funcional do Scott Dye, em que há um peso muito maior, e isso faz com que há uma falha do osso subcondral. Então, nessa situação, esse aumento brusco de carga pela menissectomia prévia, pela lesão meniscal, por sobrecarga, o que quer que seja, há uma falha estrutural e uma fratura do osso subcondral. Na teoria mais moderna do surgimento da osteoartrite do joelho por várias causas, que pode ser por uma causa inflamatória, pode ser uma osteoartrite primária, pode ser por um indivíduo que teve fraturas pregressas do joelho, pode ser por instabilidade pós-lesão do ligamento cruzado anterior, há um grupo que é pós-lesão meniscal, radial, lesão da raiz ou fratura subcondral. E geralmente é um grupo de surgimento mais brusco de sintoma, mais intenso,
em que não há uma correlação muito grande entre a radiografia e o sintoma. E quando a gente vai ver esse indivíduo, muitas vezes ele tem uma fratura subcondral, que às vezes pode acontecer num pós-artroscopia. Esse é um grupo de Chicago, do Rush Presbyterian, que eles mostraram que geralmente, numa revisão da literatura, essas fraturas subcondrais pós-artroscopia acontecem entre 3 meses e 2 anos pós a intervenção. Aquele indivíduo que tinha uma lesão meniscal, muitas vezes fez uma artroscopia do joelho porque não melhorou num tratamento não cirúrgico, e aí, com 4, 5 meses, começa uma piora da dor muito importante, a radiografia inicial não está tão ruim, e faz uma fratura subcondral e ela piora. Hoje, com entendimento maior, inclusive, da lesão meniscal da raiz do menisco, está se considerando que a gente tem que avaliar melhor a osteonecrose do joelho e rever a nomenclatura dela em algumas situações em que a gente tem lesão radial ou lesão da raiz posterior, e que muitas vezes são indivíduos que estavam bem, começam com um sintoma brusco, doloroso, e de repente, alguns meses depois, tem uma piora muito grande. A lesão da raiz, por exemplo, é uma lesão bem na inserção meniscal, em que, radiograficamente, esse indivíduo é normal no primeiro momento, ele tem uma osteoartrose, uma osteoartrite muito leve, que é o granulose muito inicial, mas uma dor desproporcional e muito grande. E que a gente sabe que na lesão da raiz, seja o tratamento não cirúrgico ou a menissectomia, ela tem uma progressão de metade dos pacientes precisando prótese de joelho em menos de 5 anos. Ainda mais se tiver um indivíduo com sobrepeso ou uma situação desse tipo. Aqui são alguns indivíduos que precisaram fazer a prótese de joelho, são casos meus. Vejam aqui, esse é um caso de osteonecrose em que houve aí uma perda da cartilagem medial, mas que a gente vê que o osso subcondral é um pouco pior. Esse é um caso um pouco mais simples, digamos assim. Aqui, a gente tem um outro indivíduo, paciente de 80 anos de idade, vejam, ele tem aqui 80 anos nesse momento, e aqui essa daqui é a imagem dele em 2021, tá? Dezembro de 21. 8 meses depois, esse mesmo paciente fazendo uma osteonecrose do côndilo femoral medial. Lesão radial, meniscal, osteonecrose 1 ano depois. Tá? E aí, alguns meses depois, setembro de 21, agosto de 22, dezembro de 22, nesse inteirinho aqui ele fez um bloqueio de genicular, melhorou do sintoma, continuou dando sobrecarga e evoluiu para essa situação de uma fratura subcondral. Aqui é esse indivíduo na cirurgia. Vejam que a imagem da cartilagem articular, num primeiro momento, não é tão feia, ela está ali, mas olhem aqui, ele tem esse amassamento ósseo, e aqui quando a gente entra aqui com um instrumento por trás dessa área, a gente vê que é uma cartilagem que está se descolando, ela está se soltando por completo. A gente percebe aqui que ela vai só se descolando e o osso subcondral tinha um vazio nesse intervalo, um indivíduo que estava extremamente sintomático antes da cirurgia aí de prótese de joelho, e a gente percebe que o osso logo abaixo dessa área de descolamento da cartilagem é um osso ruim. Aqui, se vocês forem observar aqui depois que a gente seca, vocês veem que é um aspecto de um osso alterado e que tem inclusive uma área cística nessa região aqui de osso amolecido, e que é um osso que já estava completamente perdido e no intervalo relativamente curto de tempo. Então, é uma importância da atenção para o osso subcondral. Aqui são outros exemplos. É um indivíduo que tinha uma fratura do osso subcondral e aí, alguns meses depois, ele evolui para um descolamento completo dessa área, culminando aí com cirurgia de prótese de joelho. Mais um exemplo aqui de um outro indivíduo que em poucos meses evoluiu com um amassamento também do osso subcondral no intervalo relativamente curto de tempo novamente. Tá? Então, bom, tudo bem, você está mostrando isso, pode amassar. No que a gente tem que prestar atenção se eu vejo uma fratura subcondral? Quais são os indivíduos que eventualmente podem evoluir para essa situação, de afundamento? Na ressonância, a gente tem alguns sinais importantes. Os mais importantes, no meu modo de ver, são lesões que tenham mais de 4 ou 5 milímetros de espessura, fraturas que tenham mais do que 1 centímetro e pouco de comprimento e que a gente já perceba começo de alteração do contorno. São sinais de alerta que, se eventualmente a gente fizer algum procedimento que tirar a dor desse indivíduo como um sinal de alerta, eu preciso tirar também a carga desse indivíduo e considerar acompanhar muito de perto.
E existem situações em que, tirando a carga do indivíduo, melhorando o metabolismo da vitamina D, melhorando com bifosfonato, ele continua mal. Que nessas situações aqui, muitas vezes vale a pena a gente pensar em fazer uma intervenção cirúrgica percutânea para tentar melhorar a qualidade do osso subcondral. Quando a gente fala de tipo de intervenção, o que a gente poderia pensar em fazer, né? O que eu tenho dentro do arsenal terapêutico que não uma cirurgia de prótese parcial, prótese total ou osteotomia, naquele indivíduo em que a gente já tirou a carga dele, deixou de bengala, deixou eventualmente de muleta quando o indivíduo consegue. Um procedimento relativamente mais recente, que foi descrito por esses dois autores aqui da Filadélfia, da Thomas Jefferson University, é a subcondroplastia, que no nosso meio a gente também passou a fazer, demonstrou a experiência inicial, e é feito com base num kit simples de injeção percutânea dentro do osso, guiado por radioscopia, utilizando cânulas que a gente faz uma pequena perfuração no osso e avança e faz uma injeção de um fosfato de cálcio. Você tem alguns fosfatos de cálcio que são adequados para esse fim, que ele tem que ser, do ponto de vista de qualidade do fosfato de cálcio, ele tem que permitir formar poros para os osteoclastos conseguirem entrar e fazer uma neoformação óssea, ele tem que ser maleável e injetável, senão você não vai conseguir fazer isso de uma maneira percutânea, ele tem que ter uma capacidade de se enrijecer ou ficar duro depois de aí 15 minutos, meia hora, uma hora, e com o tempo ser absorvível. A ideia é deixar algo que suma depois de um tempo e que permita, então, ser razoável. Esse é um estudo publicado na DENI por esses autores que comparou alguns tipos de produto. Dentre eles o Aquifil. O Aquifil é o produto vendido pela Zimmer Biomet. O Structure, que é um enxerto vendido no exterior pela Arthrex e pela Smith Nephew. E no Brasil, a Las Brasil vende o kit de subcondroplastia utilizando o Structure. E que são dois que são injetáveis de maneira adequada. Existem outros que se usam para fraturas em vertebroplastia ou fratura do colo do fêmur, que não são injetáveis com facilidade no osso subcondral. E o cimento, que é injetável e também é usado muitas vezes em vertebroplastia, ele tem a mesma capacidade de injeção do Structure do Aquifil, entretanto ele traz uma rigidez muito grande no osso subcondral e ele nunca mais some, ele fica ali para sempre. Então, hoje, no nosso entendimento, esses dois são os melhores enxertos para fins de utilização de subcondroplastia. Aqui é um exemplo que a gente fez no Hospital das Clínicas de perfurar e injetar, para mostrar que ele entra no trabeculado ósseo, e isso foi feito a partir de um único ponto de injeção, mostrando que ele se espalha dentro do osso metafisário, e a gente não precisa acertar exatamente o ponto-alvo, mas que o enxerto ele acaba se espalhando. Então, aqui é o exemplo. É um vídeo curto para a gente mostrar aí como a técnica é feita. A ideia é identificar onde a gente vai querer fazer essa injeção percutânea e uma vez identificando a área da injeção, a gente vai definir aonde a gente vai colocar o nosso enxerto. A gente usa a escopia no frente no perfil e vai avançar de uma maneira progressiva. Então aqui é um vídeo curto para mostrar isso e eu optei por fazer uma aula mais concisa para a gente poder abrir mais tempo para discussão, que eu acho que isso é bastante interessante. Então aqui a gente vai ter o vídeo, faz-se uma perfuração percutânea, avança e a gente identifica então no frente no perfil a direção que a gente quer ir, olhando na ressonância onde vai ter a área principal ali da lesão. E aí a gente vai avançando, vai progredindo, controlando na radioscopia. Existem sistemas em que a gente pode entrar paralelo à superfície articular e sistemas que a gente vai entrar de uma maneira oblíqua à superfície articular. O enxerto ele vai ser misturado e preparado, então, já na mesa, e isso é uma coisa importante, eu até vou pausar aqui, porque muitas vezes o pessoal pula essa etapa e é algo não interessante de fazer. A hora que a gente vai utilizar qualquer que seja o enxerto, é importante que ele seja feito por injeção em cânulas, em seringas pequenas, de diâmetro de 1, 2 ml. Porque é muito importante que essa injeção, a hora que a gente vai fazer a compressão da injeção, seja feita numa seringa menor, de sorte a pressão em relação ao orifício ser equivalente. Se a gente fazer a injeção com uma seringa larga, com furo pequeno,
a pressão é muito grande, a saída é pequena, a fórmula de fluxo ela é πr a quarta potência, dividido por 8 vezes o comprimento e a viscosidade. Se ela é feita por uma seringa muito grande, o que acontece é que o enxerto fica aqui e o líquido sai. Igual quando se faz um café naquele French press, naquele sistema de café francês de compressão. Então é fundamental essa etapa de passar o enxerto para uma seringa menor. Então aqui, em alguns kits, você vai fazendo e vejam que a injeção é muito simples. E ela é feita com uma pressão pequena. Olhem aqui de novo, que a nossa capacidade de injeção no trabeculado ósseo tem que ser uma injeção muito fácil de ser realizada. Tá? E é importante que o volume de injeção não seja um volume muito grande. E aí vem o aspecto de aprendizado nosso. Num primeiro momento, a gente fazia injeções de volumes maiores. A gente ia, colocava cânula, não sei o quê, e colocava 6, 7 ml e várias seringas. O que a gente percebeu com o tempo é que a partir do momento que a gente começa a ter muita resistência, significa que a gente já teve um preenchimento adequado. E aí a ideia é que a gente não passe aí de 3 ml, 4 ml, e quando é possível fazer uma injeção mais próxima do osso subcondral, melhor. A técnica de subcondroplastia ela pode ser usada em indivíduos com osteoartrite com muito edema ósseo doloroso também. O que a gente sabe, e aí foi o mote da minha livre docência e do doutorado do Marcelo Bonadil, que eu orientei, a gente percebe que indivíduos em que tem osteoartrite, a gente faz a subcondroplastia, 3, 4 anos depois, eles acabam combinando com uma parte deles com prótese de joelho, alguns 5, alguns 6. E eu fiz prótese em vários pacientes que tiveram que fazer um tratamento intermediário no momento lá atrás e que depois fizeram artroplastia e não há dificuldade técnica nenhuma. É um procedimento que eu não queimo uma possibilidade da artroplastia. Agora, nos indivíduos em que tem a fratura do osso subcondral, aqueles que a gente mostrou lá atrás, esses sim são a indicação ideal, porque muitas vezes esse procedimento ele pode ser curativo numa fratura subcondral, naquele indivíduo que teve uma lesão pregressa, teve um traço de fratura típico, não está melhorando, e que se a gente simplesmente interromper a sintomatologia dolorosa, ele termina com amassamento do osso subcondral. Eu vou interromper aqui, que eu achei por bem a gente fazer muito mais um bate-papo. Essa é uma aula que muitas vezes a gente dá aula de horas sobre fratura subcondral, mas eu acho que ela ia ficar uma aula chata se eu ficasse horas falando. E aí eu tenho aqui com meus slides de backup, e o que vocês quiserem perguntar, eu acho que a gente põe em discussão, ver quanto vocês têm de atenção nisso, a gente podia conversar aí um pouco a respeito. O que vocês acham? Perfeito, perfeito. Demais, parabéns, viu? Apresentação muito boa. E eu queria fazer algumas perguntas aí, quero aproveitar aqui. Existe assim, ó. Hoje existe a mania do genicular, né? Virou uma febre de fazer genicular indiscriminadamente. A gente sabe que existem indicações adequadas, especialmente quando o paciente não tem um momento cirúrgico ainda presente, né? E a outra colocação para mim é que, por exemplo, numa visão mais simplista, o edema ósseo era presumidamente uma pré-fratura. Você vê que isso é muito generalista, porque, na verdade, há uma análise histológica muito mais complexa, que você até mostrou também resumidamente, mas que existem vários fatores da presença desse edema. De uma maneira geral, a fratura óssea, para nós, ela é uma dor nociceptiva. Então, eu já parto de um pressuposto, inclusive, que uma denervação ou um bloqueio genicular, que seja até, ela não é uma boa indicação para uma dor nociceptiva, que é uma dor de fratura, tá? Pensando no caso da fratura subcondral. Então, eu já passo a parte até do pressuposto que a indicação não é adequada. E o que eu estou entendendo você também contar para a gente é, nos casos em que é feito indiscriminadamente, o prejuízo de não tirar a carga do paciente, porque a retirada da carga parece que ser o pressuposto importante da terapia conservativa do caso, aí, conservadora desses pacientes aí, né? E você nos dá também uma outra possibilidade pré-cirúrgica muito interessante. Então, eu queria mais ou menos ver de você,
dentro disso que eu falei, se você mais ou menos concorda com o que eu também coloquei, se não é realmente, para mim, não é uma boa indicação a denervação para essa opção aí que você, para essa clínica que você nos mostrou hoje, se você concorda com isso. E também essa abrangência, para mim, eu coloco a dor como nociceptiva, mas eu entendo que também tem muito, eu piquei um pouco da literatura antes da sua apresentação aqui, e vi muito participação autonômica dessa fratura subcondral aí. Então, existe muita participação autonômica, e por isso que a dor é muito exacerbada, tá? Enfim, não sei se você entendeu, se você concorda da indicação ou não que eu te falei, eu vejo como uma indicação errada e enfim, seria isso. Legal. Eu acho que essas colocações estão ótimas. E assim, na realidade, o mote de trazer a questão do osso subcondral e do edema ósseo é porque cada vez mais hoje a gente entende a osteoartrite do joelho vindo de várias fontes. Então, se a gente voltar aqui para aquele slide que eu comentei aí das várias origens da osteoartrite do joelho, o que eu gostaria agora da gente recolocar para essa discussão, eu acho que isso é muito importante na hora que a gente vai indicar para quem a gente está fazendo o tratamento da dor, exemplo, a denervação, e o porquê. E a gente entende hoje em dia que é muito interessante que pacientes diferentes evoluem com artrose radiográfica de padrões variados, às vezes mais graves e com sintoma menor. Então, uma coisa que nos chamou muito a atenção, um indivíduo que tem uma lesão do cruzado anterior com 25 anos de idade. Aí fez uma minissectomia, ele operou aí, sei lá, no final dos anos 80, uma cirurgia aberta, uma cirurgia artroscópica que eventualmente não foi ideal, fez uma minissectomia 7, 10 anos depois, fez uma minissectomia lateral, foi evoluindo com uma osteoartrite cada vez pior, e hoje, aos 50 e poucos anos de idade, tem uma artrose muito feia do joelho. Você olha, radiograficamente está muito ruim. Muitas vezes esse indivíduo faz um fortalecimento, uma infiltração articular e está ótimo. Você fala, puxa, não é possível que você, com essa radiografia tão ruim, consegue jogar bola. E tem paciente que pula a corda na minha frente, bate o pé no chão e mostra que ele está muito bem. E aí, por outro lado, vem aquela pessoa que, sei lá, tá... Um exemplo padrão, vai uma mulher na menopausa recente, que está com um índice de massa corporal de 30 e pouco, dá uma escorregada no tapete sem querer a hora de entrar numa loja, começa a cursar com uma dor muito importante, faz uma infiltração articular que não melhora absolutamente nada, você olha a radiografia e vê um pinçamento que nem é osso no osso. E a pessoa fala, não consigo dormir de dor. Não consigo andar, estou tomando opioide, está com uma dor brutal. Isso nos fez entender cada vez mais que muitas vezes são perfis diferentes de evolução. E aí essa mesma pessoa, 2 anos depois, ia lá, o osso amassava e fazia uma artrose grave. O mundo com Felson, principalmente que é um epidemiologista em Boston, começou a entender melhor isso, que o edema ósseo, a sobrecarga do osso subcondral tinha uma relação direta com a dor. Isso foi uma luz a mais nas pessoas. A gente falou, bom, então quer dizer que o indivíduo com uma artrose radiográfica muito ruim, que eventualmente começa a ter um pouco de sintoma, mas não tem tanto edema ósseo, talvez seja um indivíduo que, quando ele começa a ter sintoma, fazer uma denervação vai muito bem para a osteoartrite. Porque a causa dele é uma causa de múltiplos traumas de repetição ao longo da vida, mais estabilidade que combinaram com a falência do joelho. Um outro indivíduo é aquele indivíduo da osteoartrite padrão, tem osteoartrite nas mãos, osteoartrite no quadril, e que às vezes ele vai aguentando, você vai, denerva, fortalece, tem um joelho estável e vai indo bem. E que é um padrão que muitas vezes o tratamento da dor é fundamental para dar uma janela de oportunidade para conseguir fazer o tratamento adicional de fortalecimento muscular, de perda de peso, etc. e tal. O mote de chamar a atenção aqui é justamente para esse perfil, que é o perfil desse edema ósseo brusco, de surgimento mais abrupto do indivíduo que conta para a gente na história clínica o seguinte, eu não tinha dor no joelho. Até, sei lá, 1 ano e meio atrás eu tinha um joelho normal. De repente, de um mês para frente começou a doer. E a dor só vem aumentando cada vez mais, eu não consigo mais agachar, minha dor está pior, já me filtraram, eu estou pior. E quando você vai fazer a ressonância, um edema ósseo brutal no côndilo femoral e
com um começo traço de fratura. Se ele é um começo, isso que você falou é perfeito. Não tirar o sinal da dor. Se eventualmente o indivíduo tiver muita dor e você conscientizá-lo que vai se fazer um bloqueio do genicular, mais bloqueio para tirar a dor, não denervar, para melhorar a sintomatologia e ele conseguir tolerar o período com menos uso de medicamento, eu acho ótimo, mas o mais importante é conscientizar que ele tem uma fratura. É como se eu tivesse um indivíduo com uma bolha enorme no pé e fosse passar lidocaína e mandar andar em cima da ferida. Não tem sentido. Então, eu digo, pessoal, vale a pena conscientizar esse indivíduo do risco de progressão. E muitas vezes, se a gente faz um tratamento não cirúrgico bem feito, conseguindo tirar a carga, diminuindo a sobrecarga, deixando esse sinal de alarme, alguns evoluem muito, aliás, a grande maioria evolui bem, sem necessidade de cirurgia. Então, o importante, o apanhado grande é esse, e eu entendo como o segundo apanhado grande que eu gostaria de frisar, é quando a gente estiver diante desse indivíduo, esse sinal de alerta da imagem que tenha uma fratura subcondral mais comprida, com 4, 5 milímetros de espessura e um traço mais longo. Porque acho que diversos de vocês já vão receber ao longo da vida pacientes que eventualmente fizeram uma menissectomia parcial, estão evoluindo mal. Fala assim, puxa vida, faz 4, 5 meses eu fiz uma artroscopia nesse indivíduo, fiz uma ressecção do menisco, ele está evoluindo mal, já dei analgésico, já não sei o que, não está melhorando. E aí então procura um médico que trate dor intervencionista e que melhora a sua dor. Esse é um indivíduo que o sinal de alerta é, será que ele não está fazendo uma fratura subcondral? Vamos fazer uma ressonância? Se tiver, não vamos bloquear, porque esse indivíduo é um indivíduo que fez o bloqueio, ele vai ficar feliz da dor, vai ficar ótimo, 6 meses depois ele vai ter um joelho amassado com uma prótese de joelho, que no fundo a gente vai ter acelerado sem perceber esse processo. Então esse eu acho que é um sinal de alerta muito importante. E o pico de fratura subcondral pós lesão da raiz do menisco e pós menissectomia, ou seja, após esse aumento brusco de carga no côndilo femoral e no planalto tibial, geralmente se dá entre 4 meses e 1 ano. É aquele quadro típico de fiz uma menissectomia, estava ótimo no primeiro mês, fui fazer minha reabilitação, comecei, estava voando na reabilitação, meu médico me liberou para tentar jogar tênis, começou uma dor grotesca, pior, ele falou que está tudo normal, entrei com um opioide, não melhorou, estou aqui para você me resolver. Esse é um sinal de alerta brutal para todo mundo. Andrezão, Cissa. Ouve-me. Existe um indivíduo desse? Isso que eu falei, parece, Sim, no pós-mensectomia, vocês claro. veem? Claro. Grande Demais, tudo bem? Tudo bom. Ótimo, parabéns, cara. Obrigado e parabéns. Você disse que não queima a etapa de uma eventual artroplastia, né? Com a subcondroplastia, não. A única coisa é que ela tem uma janela curta de indicação. Então, a subcondroplastia ela é bem indicada enquanto ainda a cartilagem está normal, você não está osso no osso e não amassou. Tá. É uma janela. No começo, a gente estava fazendo uma janela estendida de indicação, como tudo que está se empolgado de novas tecnologias. Então, quando ela surgiu, a gente tinha um pico de indicação muito mais amplo, e aí a gente começou a entender uma indicação mais restrita da subcondroplastia, né? A partir do momento que a gente conseguiu compreender que existe uma janela e que a partir do momento em que o osso amassou, ela deixava de ser uma boa indicação. Quando indicada nesse momento, ela de fato não atrapalha a artroplastia do joelho. Nem a técnica fica tranquila igual. Fica, você serra o osso igual. Um dos grandes medos era um risco aumentado de infecção, né? E aí isso também não se percebeu não acontecer, e aí isso também nos deixa muito mais tranquilos aí em relação a poder fazer a subcondroplastia, isso não trazer um problema adicional. Tá. Outra pergunta, a visualização do cimento no intraoperatório é importante? Pergunto pela concentração de bário que você usa. Qual concentração de bário você usa? Você sabe? Não, então, na verdade, quando a gente vai fazer, a gente, na grande maioria dos casos, no começo, a gente não fazia nenhum contraste.
tá? Não, mas a questão do cimento baritado, perdão, falei errado. O cimento baritado, a Não, visualização dele no intra é importante? Na realidade, no primeiro momento, a gente não visualizava e a gente entendia não sendo importante. A gente entrava próximo à área do osso subcondral e a gente sabe que ele se espalha. Em alguns casos muito mais iniciais, eu passei a usar um pouquinho de contraste, injetar um pouquinho de contraste e ver se não estava nem vazando para intraarticular e nem saindo se estava ficando na região. E aí a gente passou a utilizar. Eu vou te dizer o seguinte, no mundo, a grande maioria das pessoas não visualiza a localização dele. Tá. O que começou também a mudar para a gente, né? A gente passou também a misturar no cimento um pouco de aspirado medular. Existe uma super discussão em relação a isso. Outras companhias, ao invés da subcondroplastia, lançaram outras técnicas. Por exemplo, a Zimmer Biomet, ela faz uma injeção de aspirado medular com outro tipo de pasta mais simples. Então, assim, e tem um sujeito que é o Centeno, que trabalha muito com aspirado medular, ele usa contraste e faz uma injeção só de BMA. Eu acho que dar uma estrutura física é importante. Então, na minha linha de raciocínio, eu prefiro usar aí um pouco mais de estrutura. E aí eu uso o fosfato de cálcio. Outra coisa, a temperatura do cimento é importante ou não? Então, de novo, não é um polimetilmetacrilato. Então, ele não esquenta. Se você pega esse sistema da subcondroplastia, o que acontece com ele tem temperatura ambiente e quando ele chega numa temperatura acima de 35 graus é quando ele dispara ficar rígido. Então, é uma coisa muito interessante que se você largar, por exemplo, no começo a gente caiu nessa bobeira, né, largava um pouco na mesa para ver a hora que isso ficasse firme, no nosso modo de ver, era o momento em que a gente ia falar que estava bom. A gente ia ficar esperando para sempre, porque ele não ficava firme nunca. Né? A lógica do... E desculpa, talvez eu tenha perdido. Qual que é a composição do cimento de vocês? É um fosfato de cálcio. Ah, tá, né? Fosfato de cálcio. Tá. Fosfato E alguém faz com polimetilmetacrilato? Tentou-se. Na verdade, a primeira ideia do Peter Sharkey era fazer com cimento com polimetilmetacrilato, tipo uma vertebroplastia, conversando com os colegas que fazem vertebroplastia. E aí essa ideia caiu por terra, porque na realidade o que se percebeu é que você ia ter uma área de transição muito forte. Então o fosfato de cálcio, ele tem algo entre 25 e 30 megapascal de resistência. E se você não coloca algo que não é poroso, que tem uma resistência, por exemplo, do polimetilmetacrilato, você tem uma área de transição que é uma área extremamente rígida. E aí essa área de transição é uma área que você pode ter um risco aí de quebra do osso subcondral. Entendi, perfeito. Esse é meu raciocínio, então, perfeito. Então aí você faz uma área de clivagem perigosa, né? Exatamente. Se você deixar uma área muito rígida, você vai fazer uma área de clivagem muito, muito mais perigosa e com risco de fraturar. E é o que fazem, na verdade, agora extrapolando um pouco e queria sua opinião, é o que fazem para osteoplastias de ossos longos, né? Para femoroplastia com metástases em colo de fêmur. O pessoal faz com polimetilmetacrilato. Faz porque a ideia é queimar. Né? Então, na verdade, quando o cara tem um TGC ou algo nesse sentido, né, o que ele quer é queimar todo aquele buraco que formou e dar uma estrutura brutal e que não possa crescer nada de novo. Então, na realidade, a ideia, nesse caso, é oposta. A desvantagem é que, quando vai fazer uma artroplastia nessas situações, isso é caótico, né? A gente já fazia algumas artroplastias de joelho nessas situações, é extremamente difícil. E a segunda coisa que a gente tem que é ruim é que esses indivíduos, invariavelmente, numa incidência muito grande, 5, 6 anos depois, começam a evoluir com artrose no osso, na região da transição, muito provavelmente porque você tem uma área de osso muito endurecido, que é o que acontece quando o indivíduo tem também uma situação de fratura pregressa, em que você vai ter uma fratura de planalto, a cartilagem está boa, o osso de baixo fica super rígido, e a gente vê indivíduos evoluindo com artrose. Né? Boa, perfeito, obrigado.
Pessoal, desculpa interromper um pouquinho aqui, só para completar o que vocês estão falando, que eu entendi também a colocação do André, achei muito importante para o pessoal que está acompanhando, demais, porque é o seguinte, você cita bem a janela, coloca que tem que ter uma área de cartilagem preservada, não ter a deformidade, você coloca bem essa janela com parâmetros bem definidos, anatômicos ali. E o André falou do contraste, eu entendo que se for muito contrastado, pode ser condrotóxico. Tá? E até a temperatura que ele falou também, que você já explicou bem que ela não passa de 35, que ali ele solidifica e não chega a ficar, porque senão também teria necrose dessa região, que na verdade você quer preservar. Tá? Então é só para passar para o pessoal que eu entendo que seja por isso, além do que você ainda coloca bem que depois esse cimento, né, esse fosfato aí, ele é absorvido, né? Isso, exatamente. Tanto que, assim, em situações que você vai alguns anos depois intervir, a gente já não encontra mais absolutamente quase nada dele, ou muito pouco, né? Então, a ideia é que ele vá ser absorvido ao longo do tempo. Muito bom. E acontece. Oi. Cissa, fala aí, minha amiga. Antes de falar aqui do pessoal que tem umas perguntinhas, primeiro agradecer ao Demange, também por eu ter passado um ano com ele e com o Cardoso na pós-regenerativa que eles montaram, que para mim foi uma experiência incrível, né? Que eu fui ajudar na parte da intervenção, mas aprendi pra caramba, porque estava no meio dos ortopedistas e eles me ensinando exatamente isso, essa questão de fenotipar, e a gente, quando não tem essa ideia inicial e essa questão que foi essa febre, né, de fazer genicular em todo mundo, tentar fazer viscosuplementação, a gente não às vezes, né, se não prestar atenção, pode estar prejudicando uma condição do paciente. E queria te perguntar, a gente tem um estudo no New England, tem uma publicação comentando sobre o paciente com hérnia discal e aí a dificuldade técnica posterior, se a gente fica tentando fazer muito bloqueio e aí tende a fibrose, doente que não volta, fica muito tempo, depois tecnicamente fica muito pior. Não, eu queria saber se tem algum estudo com relação a joelho, porque das revistas que eu vejo, eu realmente, né, não vejo nada muito específico, e eu sei que você tem uma experiência muito grande com biológico, eu queria ver como que é essa sua escolha, né, de que você vai fazer, de qual método. Joia. Eu acho assim, a pergunta foi perfeita, né? Quanto atrapalha para a gente, né? Quando você vai fazendo uns bloqueios, etc e tal. Para a gente atrapalha, principalmente quando você tem alguma alteração anatômica posterior e que o indivíduo piora da artrose de uma maneira importante porque ele perdeu o parâmetro dor e progressão. Quais são eles? A primeira é essa, né? Você tem uma sponk, ele perdeu o parâmetro, amassar, o osso começar a amassar e ele vai começar a desviar o eixo invário. E aí isso acaba, tecnicamente, demandando um procedimento que ia ser menor, virar um procedimento muitas vezes maior. Vamos tratar uma subcondroplastia, virar uma prótese parcial, precisa ser uma total, e assim vai. No indivíduo da osteoartrite em si, o grande problema para a gente é quando ele vai progredindo para situações em que a prótese vai se tornar um pouco mais difícil. Quais são as situações? Flexo maior do que 10 graus, incapacidade de fletir o joelho mais que 90 graus, instabilidade com mais de 10 graus de frouxidão comparativamente ao contralateral, ou desvio com mais de 15 graus de varovalgo em relação ao que seria o zero desse indivíduo. Nessas situações em que ele progride o quadro da artrose, tecnicamente ele vai ficar um indivíduo que a cirurgia fica um pouco maior, e aí o resultado funcional vai caindo um pouquinho também. Então, a gente perde a janela de entregar o resultado ótimo. E uma coisa importante de frisar é que, diferentemente da prótese de quadril, que todas ficam sempre boas, a prótese de joelho não é assim. A prótese de joelho é uma prótese que, para você atingir um resultado ótimo, você precisa de um alinhamento perfeito, balanceamento perfeito. Ela não tolera margens de erro. Então, nela, a gente tem que ficar um pouco mais atento em relação a não deixar os parâmetros que aumentam a dificuldade técnica acontecerem, né? Em relação aos biológicos que você comentou, eles entram muito mais, no meu modo de ver, para o tratamento da superfície articular.
Então ele entra na osteoartrite, que é a parte da cartilagem gasta, na lesão condral, na artrose inicial a moderada, em que ainda tem alguma coisa para você preservar ali. Então, você tem às vezes uma artrose no compartimental, uma lesão condral grande, parte do joelho ainda preservado. E a escolha desses ortobiológicos, ela vai depender um pouquinho do que o paciente já fez, do quão jovem ele é, quão metabolicamente ele está bem, né? A gente, por exemplo, eu tendo a usar, por exemplo, a gordura autóloga microfragmentada em indivíduos que estão biologicamente um pouco melhor. Essa é a minha escolha do indivíduo não inflamado. Mas não que não dê. Eu tenho um doutorado que eu estou orientando no HC, que a gente está fazendo em todo o grupo de pessoas. E o aspirado de medula em pacientes em geral, como se fosse um plasma rico em plaqueta, pensando na capacidade do alfa-grânulo de jogar algo e assim vai. Mas aí é uma escolha meio caso a caso de cada indivíduo, mas pensando de novo, uma é a doença articular, o outro é o subcondral e o outro é a instabilidade e dor, que tem tratamentos diferentes aí. Ô, Demange, sabe que eu tive um edema ósseo no joelho após uma corrida, né? Eu fiz uma corridinha aí, foram 157K no Mont Blanc, no Ultra Trail do Mont Blanc, saindo de Chamonix, fazendo Courmayeur, Champelac, e voltando, seria Itália e Suíça, e voltando ali para a França. Né? E a hora que eu cheguei em casa, logicamente, eu não conseguia pôr o pé no chão, mas eu já tinha feito umas 8 vezes essa corrida. Olha lá. 2 vezes? Umas 8 vezes só. 8? Eu não vou passar por isso nunca. Aí eu sei te falar o seguinte, meu amigo, a retirada da carga é impressionante como é importante, porque a recuperação, se você não fizer isso, se você não der no tempo certo, lógico, né? Porque também tem momento que você precisa da carga, mas você sabe que no momento que você deixar o paciente, que nem você falou, você só fica pensando em pôr analgésico de alguma maneira, ou com terapias invasivas ou medicamentosas, e deixar o paciente ainda manter a carga em cima ali, é uma resposta, você já vê um prognóstico ruim aparecendo nesses casos aí. E eu falo para você que eu senti muito na pele. A gente fica reticente, a gente que gosta de fazer atividade, mas a hora que você tira a carga, a resposta muda e você consegue ter uma ação importante ali. Você associa biofosfonado, uma pergunta também por via oral para esse paciente? Você busca isso antes de entrar com algum procedimento? Esse paciente você nem sabe se ele está nessa janela. Pode ser uma indicação, via oral, medicação aí? Então, tem alguns estudos que tentaram usar bifosfonado. O resultado foi bem pífio. Porque, na realidade, geralmente, esse daí não é um indivíduo que tem um quadro que você tem que fazer uma inibição osteoclástica no corpo inteiro. O que ele teve foi um aumento brusco de carga, e que não aguentou e fez uma falha estrutural. Então, o que eu normalmente vejo é se esse indivíduo tem a vitamina D em ordem, vejo se ele está, se por exemplo, a senhora não está com a tireoide lá embaixo, alguma coisa nesse sentido, de formação óssea anabólica em geral. Agora, eu não entro com bifosfonado, não. Eu acho que é uma visão diferente do que seria a visão da osteoporose, e o delta-T não é bom. Você comentou esse negócio da sua corrida, foi muito bom. Pelo seguinte, logo no começo da aula, eu comentei com o pessoal que a gente tem que diferenciar o edema ósseo do traumático reversível, do atraumático irreversível. Então, esse edema ósseo, por exemplo, de uma corrida de 100K, é um edema ósseo traumático de repetição reversível. No indivíduo biologicamente bem, que o osso subcondral vai voltar ao normal. Se eu, por exemplo, torcer o joelho, fizer, sei lá, uma instabilidade patelar, fizer uma ruptura do cruzado, eu não vou tratar esse edema ósseo. Por quê? Porque a natureza desse indivíduo vai consolidar aquela contusão. É diferente da fratura que vem ou por uma situação de sobrecarga que nunca mais vai se reduzir. Exemplo, rompeu a raiz do menisco, o menisco extruiu, a não ser que a gente faça uma cirurgia de recolocar a raiz e prender novamente, aquele aumento brusco de carga é eterno. Né? Ou aquela situação que já era meio limítrofe da pessoa, a gente vê muito isso, teve um trauma a mais e começa a não melhorar. Então, isso é muito importante, porque no começo que a gente começou a apresentar edema ósseo, subcondroplastia, essa pergunta vinha toda hora. Então quer dizer que o cara que torceu o joelho e veio com uma ressonância com o cruzado roto, edema ósseo, tem que tratar o edema? Não, pelo amor de Deus.
Isso é reversível e a natureza cuida. Só diminuir a sobrecarga, não ficar pulando em cima do edema ósseo que não vai mudar. E tem um outro a mais, que eu separei agora enquanto você estava falando do slide dele, que é um edema ósseo que o tratamento dele não é do osso subcondral. É aquela situação em que é um edema pequeno no canto, não sei se vocês estão vendo aqui, no canto da tíbia, em que é um indivíduo que tem um fragmento de menisco dobrado, com conflito osteomeniscal, em que ou ele está tratando conservadoramente vai melhorar, ou o tratamento dele vai ser a gente remover a lesão meniscal. Então você entra, ele tem uma cartilagem boa, tem edema com dor, você tira esse carocinho de menisco que está aqui, uma cirurgia banal de ser feita, uma artroscopia rápida, ele sai de uma situação com impacto meniscal e edema ósseo no canto, uma situação sem o impacto meniscal e sem o edema ósseo, curou. Então esse também é um edema ósseo, mas não é de uma fratura. É como se eu tivesse uma pedrinha no sapato machucando a pele. Você tira a pedrinha, a pele deixa de ficar vermelha. É mais ou menos essa lógica. Queria até perguntar para a Cecília e o André aí, o que vocês acham, Cecília e Andrezão, dessa, por exemplo, a participação, nesses casos dessas fraturas aí, que foge do controle, né, esse edema ósseo com essa fratura subcondral, que tem essa clínica tão exuberante que o Demange falou, da possibilidade de ter uma participação autonômica, se a gente poderia investir ali também em termos de analgesia. O que vocês pensam disso? Uma terapia invasiva pensando em cadeia simpática aí. Pensando num bloqueio ou uma neurose simpática lombar? Rapaz, porque a literatura, Andrezão, ela cita a possibilidade de participação nessa intensidade de dor, sabe, exuberante. Eu vou te falar uma coisa. Primeiro disclaimer, zero experiência com bloqueio simpático nessa situação. Sim. Mas, pelo que eu entendo disso, eu acho que, como diria na minha terra, vai ser igual tosquiar porco. Muito grito e pouca lã. Eu acho. Sim. Fala, Cissa. O que você acha? Na sua terra... Depois que o André falou, vou falar o quê? Perfeito. Eu vou falar o quê? Eu fiz questão de falar primeiro para poder falar, entendeu? Porque vai que ela fala bem. Agora, eu sei, porque na verdade querem inventar a roda, né? Mas é uma colocação que na literatura às vezes cita, viu, André? Mas eu também não tenho experiência nenhuma. Agora, o Demange, aproveitando a sua presença aí, nós somos medidor e que temos esse paciente naquele momento não cirúrgico, eu te falei. O que eu entendo como momento não cirúrgico para você agora? Você é mais amplo do que só o momento ortopédico cirúrgico. Estou colocando até a vida dele. Já falei isso para você várias vezes. Às vezes a pessoa não está no momento de fazer uma prótese. Ele já entendeu que é o momento de fazer a prótese. A prótese é o que ele tem que fazer. É o único caminho para ele melhorar. Porém, muitos pacientes não estão nesse momento da vida, tá? Por problemas particulares, tá? Então, mas independente disso, o que a gente hoje, o médico de dor, entende também o benefício de uma analgesia nesse momento do paciente, inclusive em prol dele continuar algum grau de atividade física, porque a gente também entende muitas vezes que o paciente que vai direto para a prótese, sem ter um ganho de massa muscular envolvendo essa articulação, normalmente, como você até falou, que o joelho tem é uma prótese particular de muitos cuidados para ser feita e que tem muitas variáveis de predicado a um insucesso, inclusive, né? Isso eu sei que isso não é uma coisa, eu não estou falando de uma maneira generalista, mas estou dizendo para o paciente específico do joelho, porque tem 2 ossos em movimento, tem vários contribuintes de carga, enfim, de movimento que sobressaem ali sobre a articulação. Você entende também que o benefício, no momento adequado, não estou generalizando, não estou querendo trazer para casos particulares, apenas generalizando de uma maneira geral, o fortalecimento pré-cirúrgico, fortalecimento muscular é importante para esse paciente e para isso pode ser importante uma analgesia? O que você entende nisso? Eu vou mais longe. Na verdade, eu acho que ele é fundamental, né? Eu acho que o controle da dor
tanto para o indivíduo que não está no momento de vida por vários motivos. A gente tem diversas situações em que, para ele, não é o momento de fazer uma artroplastia. Aliás, grande parte das pessoas, eu explico para as pessoas que o momento de fazer uma artroplastia, na grande maioria das vezes, é uma decisão do paciente, em que ele vai caindo a questão funcional dele, a ponto de ele chegar num patamar em que a gente não consegue recuperar o que para ele é adequado, seja viajar para a Disney com os netos, seja dar volta no quarteirão, seja ir até a padaria. Cada um decide o que é o seu problema maior, né? Os sinais de alerta que eu falei, de instabilidade, flexo, etc., é porque o indivíduo tem que estar consciente que ele está perdendo um pouco do resultado enquanto ele adia, mas a grande maioria não está. E aí eu digo um pouco mais, você manter uma boa analgesia, você tem várias coisas. Primeiro que você cronifica menos dor, vocês entendem muito melhor isso do que eu. Segundo, quanto melhor está o trabalho de massa muscular desse indivíduo, de propriocepção, etc. e tal, ele aguenta muito mais tempo a osteoartrite sem precisar operar. Tem evidência nível 1 de que perder peso e ganhar força é fundamental. E que muitas vezes ele só precisa de um empurrão inicial de analgesia bem feita para ele conseguir entrar na história do perder peso e ganhar força. Então, acho que isso é fundamental. 2, existem vários estudos que mostram que quanto melhor funcionalmente esse indivíduo está, do ponto de vista de equilíbrio, de musculatura, mais rápido é o resultado dele no pós-operatório de uma artroplastia, porque ele tem a questão cerebral, de plasticidade cerebral mantida. Teve um trabalho que foi feito, infelizmente teve uma única publicação e parou, que eles fizeram no Canadá em indivíduos que tinham muito tempo de fila de artroplastia de joelho e quadril. Eu preciso até achar esse trabalho de novo, versus pouco tempo de fila de artroplastia de joelho e quadril. E eles mostraram que a atividade no PET-CT cerebral era menor na área motora relacionada à artrose do que do indivíduo que não tinha, mostrando que você tem, inclusive, menos ativação central. Por isso que muitas vezes você chega para esse indivíduo e fala, contrai o glúteo, contrai não sei o que, não consegue mais. E ele demora. Você vê indivíduo, às vezes a gente pega essa senhorinha sarcopênica, obesa, com osteoartrite, que não faz exercício, demora um século para ganhar músculo. E aí você tem indivíduo que vinha fazendo exercício constante, fazia múltiplos bloqueios, foi não sei o quê, mantinha atividade física, ela chega e fala, ó, cansei, vamos operar. Ganha muito rápido. Então, na verdade, eu acho muito bom um tratamento adequado para dor no momento pré-cirúrgico, qualquer que seja ele. O que eu só sugiro para as pessoas é elas terem em mente, primeiro, qual é a probabilidade do tratamento para dor dar certo ou não dar. Então, quando o indivíduo está diante do indivíduo, ele senta para vocês e fala, e aí, doutor, você acha que vai dar certo? A gente não fala, não, é um cara ou coroa, ou acho que sim, vamos ver, mas já fala, ó, bom, você tem instabilidade, você tem flexo, você tem um edema ósseo com fratura, a chance de dar certo é mais baixa. Não, você tem o joelho firme, o joelho estável, não tem flexo, tem um arco de movimento que vai mais que 0,90, a chance de dar certo é muito grande. Né? Eu acho que a gente poder dar para esse indivíduo uma probabilidade de maior ou menor chance de resultado tira um pouco essa situação da decepção. Que eu vejo, vocês veem o lado bom da curva, né? A maioria que chega para vocês fala assim, nossa, ainda bem que eu fiz isso, fiquei ótimo. Eu vejo as duas pontas, eu vejo aquele indivíduo que chega no meu consultório e fala, eu fiz esse negócio, não me adiantou nada. E na verdade, é muitas vezes porque não se percebeu uma probabilidade menor de dar certo. Agora, a grande maioria dá certo, não tem a menor dúvida de que se não desse, não era tanto sucesso o que está sendo feito hoje em dia. O Demange tem duas perguntas aqui, ó. Em quanto tempo, geralmente, o paciente melhora depois dessa subcondroplastia aí? Que você 1 ou 2 semanas. 1 ou 2 semanas. Ele sai da cirurgia já com muito menos dor do que ele tinha antes. Geralmente, 3 ou 4 dias ele já fala que ele está absurdamente melhor. 2 semanas depois, geralmente, ele não tem mais dor. E você volta a carga para ele? Bengala por 2 semanas. Deixa pisar de imediato com bengala, 2 semanas de bengala, depois tira a bengala. Entendi. O sucesso dessa analgesia, porque nós fazemos muitas vertebroplastias em pacientes oncológicos ou mesmo osteopênicos, osteoporóticos, a gente entende exatamente o que você falou. Nós fazemos uma denervação da área de nocicepção que envolve essa área óssea fraturada, né? Agora, você entende essa sua analgesia mais pela estabilidade da massa que você tem ali, uma estabilidade, é isso que você entende? Estabilidade da fratura. Para a gente, cara, isso daí é pelo seguinte, se você quebrar o dedo,
Passar um parafuso de compressão, passa a dor. Você tem a dor da cirurgia, mas mudou a dor, não tem a dor do dedo quebrado. Tem uma fratura incompleta de algo, completa, qualquer que seja, a estabilização do foco de fratura melhora a dor. Tanto que o indivíduo, quando ele tira a carga e consolida, ele volta a pisar e está normal, fica ótimo. O problema é quando ele não consolida, o que melhora é a estabilização da fratura. No meu modo de ver, é isso. Perfeito. E aí, você já respondeu o retorno à atividade física. Então, a atividade, você respondeu a carga. Atividade física você devolve em quanto tempo para o paciente? Depende da atividade. Por exemplo, hidroginástica, um mês e pouco, cicatrizou toda a pele, pode fazer porque não tem carga. Pilates eu devolvo em 6 semanas, pedalar uma ergométrica na físio com 3 a 4, caminhada mais longa em torno de um mês e pouco, livre para o que quiser fazer com 8 a 12 semanas. Perfeito. Tem mais uma pergunta, né? Algum cuidado antes da injeção do cálcio para evitar extravasamento intraarticular? Não é cálcio, é o fosfato, né? O fosfato de cálcio. Fosfato de cálcio. Isso. Na realidade, tem alguns, né? O primeiro que pode se fazer, se não for fazer uma artroscopia, é usar um pouquinho de contraste. Aliás, eu esqueci de falar isso para o André, porque ele me perguntou se eu uso algum tipo de contraste durante. Eu acabo não usando também por um motivo adicional. Eu artroscopo todos os meus pacientes. E aí eu estou vendo dentro da articulação, se vazar eu lavo depois. Eu já sei que não tem nada trincado ali para dentro, mas isso é um benefício de quem faz artroscopia. Se você não vai artroscopar, eu acho que usar um pouquinho de contraste na injeção e ver se não está vazando para o intraarticular é uma boa. E aí, se tiver, talvez repensar se vale a pena fazer, ou se fizer, depois lavar a articulação pra caramba. A gente já teve casos que extravasaram, o que a gente fez foi lavar, e não teve nenhum grande problema. O único caso que para mim foi mais problemático foi um caso que vazou na tíbia, uma fratura subcondral da tíbia, um volume grande para baixo do colateral medial. Aí, puxa, ficou como se fosse uma tendinite calcárea. Sabe quando a tendinite calcárea de ombro? Ficou doendo o equivalente a isso por uns 3, 4 meses. Esse me deu trabalho. Mas a grande maioria, que quando extravasa muito pouco, não dá nada, eu lavo um monte e acabou. Mas ninguém fica sequelado por isso, né? Não é uma situação que é importante a gente também ter em mente. O maior risco da subcondroplastia é não dar certo. É amassar do mesmo jeito e pronto. Perfeito. Uma pergunta a mais, Andrezão, Cissa? Não. Não? Deixa eu verificar se nós já temos aqui o colega sorteado aqui. Deixa eu só dar uma checada aqui, só um pouquinho. Alguém brincando aqui, Demais, falou que você falaria melhor de cachaça para nós. Não sei se ele te conhece, alguém que te conhece aí, brincou aqui com a gente. Na verdade, foi o Bernardo, foi nosso ex-residente aí. A minha coleção tá grande, viu, de cachaça. Então ele sabia aí. Você viu? Então ele sabia. Óbvio. Bom, você sabe que é engraçado, porque os pacientes já sabem e me dão cachaça, né? Eu tenho cachaça de alambique, cachaça disso. Só que eu tomo um pouquinho de nada, né? E é engraçado, porque às vezes eles perguntam para a secretária ou para a Camila, que é a minha assistente, o que o doutor Demage gosta? Uísque, vinho, isso aqui, elas falam, cachaça, eles acham que é brincadeira, eles acham que é piada, que é mentira. Fala, sabe, vou dar cachaça para o meu médico? É verdade. Agora, esse vinho que você trouxe, isso aí que eu te falei é verdade, rapaz. A gente pensa nessa linha, assim, ele seria uma comparação. Vinho top, sabe? A gente põe acima do Melchior. Vinho abaixo e vinho igual, que já é um top, né? O do Melchior é muito bom. Que legal saber isso, não sabia. É bacana, a gente memorizou isso. Você procura memorizá-lo para comparar sempre com ele. Tá? Ó, a Kátia ela não está, não sei se a Kátia está plugada conosco aqui, a secretária da Sobramid. Você viu aqui, saiu o sorteio aqui, ó. O Bruno Augusto Parada. Então depois nós vamos entrar em contato com o Bruno e ele ganhou aí o workshop de músculo esquelético do Congresso Brasileiro. Bruno Parada? Tá? É amigo meu. Já vou avisar. Verdade? Então, por favor, avise-o, tá? Agora. Pessoal, quero agradecer a participação de todos.
Marco, um prazer grande você estar aí conosco sempre. Obrigado. Muito obrigado pelo convite novamente. Para mim foi uma honra. Também, a honra é nossa. Cissa, obrigado de coração, sempre. Obrigada a vocês. Eu que só tenho a agradecer. Andrezão, essa terra do porco, depois nós precisamos conversar melhor aí. A Valeu, Sandrinha, pessoal. Ótima beijo, noite Sandrinha. para vocês aí. Sandrinha mandou um Viu? abraço Valeu, para gente. todos aqui. Ah, que bom. Outro para ela aí. Tchau. Valeu, Sandra. Valeu, Sandra. Beijo.